E aí, galera? Como vocês estão? Prontos para mais um plantão? Sim? Então vamos lá. Vocês atenderam hoje a uma mulher de 65 anos com dor torácica há 1 hora. Ela referia que essa dor era em queimação, não tinha irradiação, começou durante o café da manhã numa intensidade de 6 em 10, contínua. Nunca apresentou episódio semelhante prévio. E ela disse que estava um pouco ansiosa devido à morte recente do marido. Além disso, há 15 minutos desse início aí do quadro de dor torácica, ela começou também a apresentar dispneia. De antecedentes, hipertensa, não era tabagista nem etilista e tomava apenas a sertralina desde a morte do marido e losartana 50 mg dia. Ao exame, paciente estava hipotensa, frequência cardíaca de 75, respiratória de 25, saturando 93% em ar ambiente. Neurológico, nada que chamasse atenção. Cardiovascular, ela tinha presença de B3, já sugerindo aí uma disfunção sistólica ventricular. Tempo de enchimento capilar aumentado com extremidades frias, porém pulsos rítmicos e simétricos. Respiratório, estertores crepitantes até terço médios bilaterais, com sinais de desconforto respiratório. E além disso, extremidades livres, sem sinais de edema, abdômen também nada que chamasse atenção. Lembrando que não tinha diferença de pulso e de pressão entre os membros. O eletrocardiograma mostrava um supra de segmento ST em parede inferolateral, o paciente estava em ritmo sinusal, não tinha presença aí de arritmia, e o raio-x de tórax mostrava uma área cardíaca normal, porém com pulmão congesto, o que chama bastante atenção para a gente. E como você é um ótimo emergencista, realizou o ultrassom point of care na sala de emergência e para avaliação sistemática dos pacientes em choque, a gente utiliza o protocolo RUSH, que a gente ensina no nosso curso prático de ultrassom, que é o SIM-US. Se você ainda não conhece essa grande novidade da SIM, confira no link que está em destaque na nossa bio, Linktree SIM, e clique lá no curso de ultrassom para você se inscrever gratuitamente, obviamente, para receber as mensagens que nossa atendente entrará em contato com você para fechar o curso, tá? Avisando da próxima data. Tá muito legal. Bom, mais o protocolo RUSH, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente avalia basicamente a bomba, os tanques e os canos, né? Então a bomba basicamente é a avaliação do coração e no nosso paciente o que a gente avaliou? Tinha uma hipercinesia basal e uma cinesia apical de ventrículo esquerdo. E o ventrículo direito estava bom, não tinha derrame pericárdico, não tinha nada bizarro nas válvulas, né? Então a gente já desconfiava aí que o nosso choque poderia ser de etiologia cardiogênica, já tinha uma acinesia apical de ventrículo esquerdo. Estranho. Tanques, o que a gente avalia? Pulmão, né? Veia cava inferior e barriga, onde o líquido pode se depositar, né? Então o pulmão tinha linhas B bilaterais, o que indicava um edema pulmonar, tinha líquido no interstício pulmonar. Veia cava inferior estava engurgitada e com pouca variação respiratória, o que favorece ainda mais a nossa hipótese de choque cardiogênico. E o FAST negativo. Canos, o que a gente vai avaliar? Aorta e veias profundas. A aorta do paciente não tinha nada de que chamasse atenção e as veias profundas também não tinham sinais de TVP. Então aqui nossa principal hipótese é um choque cardiogênico aí por disfunção de ventrículo esquerdo. Então, lógico, todos os pacientes com choque na sala de emergência, a gente tem que pensar das causas mais prováveis para as menos prováveis. Mais provável, hipovolêmico, que não parecia aqui, sepsis também não parecia, cardiogênico era a principal hipótese, e não parecia também um choque obstrutivo, o paciente não tinha sinais de TEP, não tinha sofrido trauma, né, pneumotórax, e não tinha outros indícios de outros tipos de choque, como por exemplo anafilaxia, choque neurogênico. Então, a nossa principal hipótese seria um choque cardiogênico, ainda mais um paciente com dor torácica, com disfunção ventricular esquerda e um eletro com supra de ST. Nesse caso, qual que é a conduta?
A gente está diante de uma síndrome coronariana aguda com supra de ST. Neste cenário, a gente vai fazer dupla antiagregação plaquetária na sala de emergência. Então, a gente faria AS, 100 miligramas, e clopidogrel, a gente faria aqui 600 miligramas, porque o paciente ia para o CAT direto, certo? Ia fazer uma angioplastia primária. E aí, o paciente foi para o cateterismo, só que, curiosamente, as coronárias estavam normais no cateterismo. Só que, ao realizar a ventriculografia, a gente se deparou com uma coisa que a gente já esperava, porque a gente já tinha visto no ecocardiograma. Que era uma hipercinesia dos segmentos basais e uma acinesia do segmento apical do ventrículo esquerdo, ou seja, tinha um balonamento apical. Isso daí já acende a luz para síndrome de Takotsubo. Paciente com quadro de síndrome coronariana aguda com supra de ST, porém com coronárias normais, e esse achado típico na ventriculografia fala a favor de Takotsubo, tá bom? Nos exames laboratoriais que chegaram depois dessas medidas iniciais, o que chamava a atenção é que o paciente já tinha algumas disfunções orgânicas relacionadas ao choque, então tinha uma disfunção renal, ele tinha uma acidose metabólica com hiperlactatemia, tinha aí também bilirrubinas tocadas e aumento de troponina e de BNP, o que é esperado aí na síndrome de Takotsubo. Então, resumindo o caso, era uma mulher idosa com dor torácica, perdeu recentemente o marido, isso é importante, vocês vão entender por quê. Choque cardiogênico com supra de ST no eletrocardiograma e um CAT com coronárias normais. Além disso, eco e ventriculografia com balonamento apical. Isso daí tem cara, focinho, rabo de quê? De Takotsubo, né? Takotsubo é uma síndrome que nada mais é do que uma disfunção sistólica regional e transitória do ventrículo esquerdo. Só que a gente não tem evidência de que uma lesão coronariana esteja causando aquela disfunção. Então, em geral, os pacientes têm um cateterismo com coronárias normais, mas os pacientes podem ter lesão coronariana associada a um cateterismo, só que aquela lesão coronariana não explica aquela disfunção regional. Em geral, essa disfunção causada pelo Takotsubo não respeita a anatomia coronariana. Essa é uma grande dica para a gente desconfiar de Takotsubo. E tem várias formas de Takotsubo. A principal é a forma apical, em que a gente tem o balonamento apical. E por isso que vem o nome de Takotsubo, que nada mais é do que um vaso que os japoneses usavam para caçar polvos, né? E esse vaso tem essa conformação aí da forma apical de Takotsubo, que corresponde a mais de 80%. Mas a gente tem outras formas de Takotsubo, e essas disfunções podem acontecer em outros segmentos do ventrículo, como, por exemplo, médio ventricular, ou no segmento basal, ou em algum segmento bem pequeno do ventrículo esquerdo, simulando um infarto agudo do miocárdio, né? Uma disfunção segmentar. Mas o mais comum mesmo é essa disfunção apical, né? Do ventrículo esquerdo, e forma esse balonamento típico apical. Mas por que isso acontece? Qual é o racional por trás da síndrome de Takotsubo? Em geral, o indivíduo ele tem alguns fatores predisponentes, como, por exemplo, fatores hormonais, por isso que é mais comum em mulheres, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas e também alguns fatores genéticos associados. E, junto a esses fatores predisponentes que eu falei para vocês, tem alguns triggers que vão desencadear uma descarga adrenérgica no indivíduo, e essa descarga adrenérgica vai levar a essa disfunção regional do ventrículo esquerdo. E essa disfunção regional, ela costuma ser transitória. A maioria dos indivíduos recupera dentro de 4 semanas, tá? Mas eu falei para vocês que tem alguns triggers que vão se juntar a esses fatores predisponentes para levar a descarga adrenérgica. E quais são esses triggers?
Primeiro, nem sempre eles estão presentes, mas na maioria dos casos a gente identifica algum trigger. O trigger ele pode ser físico, como por exemplo uma insuficiência respiratória aguda, um pós-operatório, uma infecção, mas pode ser um trigger emocional, como no caso da nossa paciente que perdeu recentemente o marido. Então é muito importante a gente tentar identificar esses triggers na história. Nem sempre vão ser identificados. E como se manifesta a síndrome de Takotsubo clinicamente? O mais comum é chegar com quadro de dor torácica. 76% dos pacientes possuem dor torácica na apresentação. 47% chega com palpitações e 8% com síncope. Então, aqui a gente já consegue identificar que algumas das complicações do Takotsubo são as arritmias, tanto as TAC quanto as bradiarritmias. E o paciente pode chegar também com dispneia, porque o paciente vai apresentar uma insuficiência cardíaca aguda. Então, as principais complicações, como eu falei para vocês, a insuficiência cardíaca, arritmias, parada cardiorrespiratória. O paciente pode também evoluir com uma insuficiência mitral aguda e também com choque cardiogênico. E esse choque cardiogênico, ele pode se apresentar de duas maneiras diferentes, dois padrões diferentes. Primeiro, que é aquele paciente que não tem obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo, e segundo, aquele paciente que tem obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo. E por que o paciente tem uma obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo? Como o paciente tem uma hipercinesia do segmento basal, isso pode gerar uma obstrução transitória da via de saída de ventrículo esquerdo durante a sístole. Isso é muito importante porque isso vai mudar a nossa terapia medicamentosa, tá bom? E além disso, essa obstrução transitória da via de saída de ventrículo esquerdo pode causar um efeito Venturi e tracionar a válvula mitral, isso que causaria a insuficiência mitral aguda, tá? Então, essa é a manifestação clínica. Eletrocardiograma, o que a gente vai encontrar? Supra de segmento ST em 44% dos pacientes, inversão de onda T em 40% dos pacientes, é o que a gente viu no eletro do nosso paciente, né? A supra de ST. Pode também ter onda Q patológica, infra de ST, que é menos comum, infra, né? É mais comum a gente encontrar supra. E o paciente pode também apresentar QT longo, principalmente por causa do edema miocárdico causado pela síndrome de Takotsubo, tá certo? E como que a gente faz o diagnóstico, né? O diagnóstico a gente vai fazer se o paciente tiver com um eletrocardiograma com supra de ST, nós vamos mandar o paciente para o CAT, e no CAT a gente vai ver uma disfunção regional não explicada por uma provável lesão coronariana. Mas se o CAT tiver coronárias normais e eu tiver uma disfunção cardíaca regional, isso corrobora ainda mais para a síndrome de Takotsubo. Mas eu tenho que lembrar que o paciente pode apresentar também miocardite, né? Miocardite é um diagnóstico diferencial. Então, primeiro que eu vou ter que procurar na história se ele tem alguns red flags para miocardite, como por exemplo infecção viral recente, aumento de VHS, PCR, ou se no eco tem derrame pericárdico. Nessas situações, eu tenho que acender a luz aí para miocardite. E aí, o que pode me ajudar a diferenciar miocardite de Takotsubo? A ressonância cardíaca, tá? Então, em casos duvidosos, em que eu tenho que fazer a diferenciação de miocardite com Takotsubo, eu vou acabar indo para a ressonância cardíaca. Mas o quadro típico o paciente vai para o cateterismo, tem coronárias normais, o eletro com supra, e tem uma disfunção regional que não é explicada aí por lesões coronarianas, tá bom? E aí, na fase aguda, pessoal, se o paciente chegar pra gente com um quadro de síndrome coronariana aguda, eu vou manejar ele como síndrome coronariana aguda, porque é minha hipótese mais provável. Takotsubo não é comum. Então, eu vou fazer DAPT, vou fazer heparina, fazer as medicações para síndrome coronariana aguda e levar esse paciente para o CAT, se for com supra, imediatamente, e se for sem supra, eu vou fazer aquela estratificação de acordo com o risco. Mas, lógico,
Se eu tenho uma síndrome sem supra e eu tenho alguns indícios que seja Takotsubo, meu limiar para mandar o paciente para o cateterismo vai ser menor, porque isso vai me ajudar no diagnóstico de Takotsubo, tá? Então é isso, tratem como se fosse uma síndrome coronária aguda, e aí depois que a gente diagnosticar Takotsubo, a gente vai tirar os antiplaquetários, a heparina, enfim, e tratar como Takotsubo. Agora, em relação ao manejo da IC aguda, da insuficiência cardíaca aguda, por Takotsubo, isso é muito controverso, como quase tudo de manejo aí de Takotsubo. Porque os estudos são pequenos, o número de pacientes em cada estudo também é muito pequeno, então as fontes são bem controversas. O documento da ESC fala uma coisa, o UpToDate fala outra coisa, então a gente tem que pensar nesse caso um pouco de fisiopatologia para poder entender e escolher nossa terapêutica. Infelizmente a gente não tem evidências robustas no assunto. Mas o que a gente tem que saber? Se o paciente tem ou não tem obstrução na via de saída de ventrículo esquerdo. Se ele tiver obstrução na via de saída de ventrículo esquerdo, o que eu tenho que pensar? Tenho que pensar que se meu ventrículo esquerdo estiver vazio, isso vai piorar minha obstrução na via de saída de ventrículo esquerdo. E se a minha pós-carga de ventrículo esquerdo estiver muito baixa, ou seja, meu paciente está muito vasodilatado, isso vai aumentar o gradiente na via de saída de ventrículo esquerdo, que é ruim, que vai piorar aí o quadro clínico do nosso paciente. Então, esse paciente não pode ter o ventrículo muito vazio e não pode ter uma pós-carga muito baixa. Então, o que a gente vai fazer para isso? Para manter o ventrículo não muito vazio, dá fluidos endovenosos, cristalóides com cautela para esse paciente e reavaliando a cada alíquota que a gente vai dando. Para aqueles pacientes que não estão muito chocados, não estão muito hipotensos, não estão muito graves, a gente pode considerar beta-bloqueador com cautela. Porque o beta-bloqueador ele vai aumentar o tempo diastólico e vai permitir com que meu ventrículo se encha mais. Isso vai diminuir meu gradiente na via de saída de ventrículo esquerdo e vai também diminuir minha obstrução. Além disso, eu tenho que evitar inotrópicos aqui, nesse cenário, porque os inotrópicos vão piorar minha obstrução na via de saída de ventrículo esquerdo. Tá? E também a gente tem que evitar vasos dilatadores, porque os vasos dilatadores vão diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo e vai piorar o gradiente na via de saída de ventrículo esquerdo. E se o paciente estiver muito grave, a gente não pode usar, tem que evitar, né, o balão intraórtico, porque o balão intraórtico ele vai diminuir a pós-carga e pode piorar o gradiente de via de saída de ventrículo esquerdo. Então, nesse cenário, é bem desafiador na prática, a gente tem que considerar, então, fluido e beta-bloqueador. Se o paciente estiver muito grave, dispositivo de assistência ventricular que não diminua a pós-carga, tá? Então, esse caso é bem complicado. Já se o paciente não tem obstrução na via de saída de ventrículo esquerdo, a gente vai manejar como uma insuficiência cardíaca normal, como as outras. Então, a gente vai dar diurético, e geralmente esse paciente está congesto, vamos dar inotrópico, né? E nesse caso a gente vai evitar beta-bloqueador. Se o paciente é muito grave, a gente vai indicar dispositivo de assistência ventricular e aqui a gente pode usar o balão intraórtico, tá? E, pessoal, a ESC, né, fala para evitar drogas vasoativas adrenérgicas. Então, evitar noradrenalina, evitar epinefrina, dobutamina nesses pacientes. Por quê? Porque o Takotsubo acontece justamente por descarga adrenérgica. Se a gente dá mais catecolaminas para esse paciente, ele pode piorar a disfunção ventricular. Mas isso é muito baseado em plausibilidade biológica. Não tem estudos grandes apoiando, suportando essa evidência. E aí a ESC até recomenda utilizar, se for utilizar algum inotrópico, dar preferência para levosimendan, que é um inotrópico sensibilizador do cálcio, que não tem ação adrenérgica. Mas, pessoal, isso é muito controverso. O UpToDate recomenda que se o paciente estiver muito chocado, para dar noradrenalina e tirar o mais breve possível. Se o paciente tiver com disfunção cardíaca e sem obstrução do via de saída de ventrículo esquerdo,
ministrar, né, a dobutamina e se piorar muito o gradiente, tirar a dobutamina. Então, assim, é muito controverso, tá, o manejo desses pacientes. Mas guardem que tem dois padrões de pacientes: aquele que tem obstrução de via de saída de ventrículo esquerdo, que é super desafiador na prática, e aquele que não tem obstrução na via de saída de ventrículo esquerdo. O que tem, a gente vai ter que deixar o ventrículo mais cheinho e com a pós-carga um pouquinho mais alta. Aquele que não tem obstrução de via de saída de ventrículo esquerdo, a gente vai ter que ministrar diurético, dar inotrópico. Num contexto mais avançado ali, a gente vai indicar dispositivo de assistência ventricular, e assim vai, como manejo habitual da insuficiência cardíaca aguda, tá? Levando em consideração que as drogas adrenérgicas podem aí piorar o desfecho desses pacientes, tá? Mas sem muita evidência. Então, é isso. Espero que tenham gostado da discussão. Se vocês quiserem saber mais sobre síndrome de Takotsubo, eu gravei 2 aulas que já estão no nosso canal do YouTube para vocês acompanharem com mais detalhes, tanto a parte de diagnóstico quanto a parte de tratamento dessa síndrome, que é bem desafiadora na prática. E queria aproveitar para convidá-los para a nossa live de choque cardiogênico, que vai ser nessa quarta-feira, às 20 horas. Então, espero vocês lá.